Você já ouviu alguém dizer que é possível ganhar 10K ou 20K ou 30K trabalhando com tecnologia? Bom, se você não sabe o que é 10K, 10K é 10 mil reais, 20K, 20 mil reais e 30K, 30 mil reais. Mas será que é possível mesmo ganhar isso na área de tecnologia? E outra coisa, será que é tão fácil assim? Quem me conhece há um pouquinho mais de tempo deve estar pensando assim, poxa, será que o Sabino vai entrar nessa historinha de falar que dá para ganhar 10 mil, 20 mil? Claro que não. Meu nome é Roberto Sabino, eu sou professor empreendedor, estou na área de tecnologia há muitos e muitos e muitos anos e sei que essa história é pura enganação. E eu vou explicar por que por enganação e por que também é possível sim ganhar valores bastante altos na área de tecnologia, mas não é do dia para a noite e não é fazendo um cursinho específico que um fulano qualquer falou para você na internet. A gente vê isso logo depois da vinheta. A gente vive tempos bem difíceis, né? Onde os espertinhos da internet querem de qualquer forma trazer uma informação de que você pode ganhar dinheiro fácil. A grande verdade é que é difícil a gente acreditar, é difícil a gente entender, é difícil a gente aceitar, mas não existe dinheiro honesto e fácil. A grande verdade é essa. Mas, por outro lado, existe dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro, um dinheiro legal, mas que você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se esforçar. A lógica é muito simples. Tem um montão de pessoas por aí se esforçando, estudando e se preparando. E as empresas precisam das pessoas mais capacitadas. E quando você for concorrer a uma vaga, você tem que estar capacitada, preparada e estudada para poder ocupar essa vaga. Então vamos dar uma olhada em alguns números, né? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aqui no Glassdoor, que é um site que tem informações sobre salários das pessoas, você pode consultar lá. E, obviamente, que eu fiz algumas consultas específicas. Por quê? Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu disse que eu trabalhei num banco na Suíça, o Azulzinho da Suíça, que algumas pessoas chamam de Laranjinha, é um banco suíço. E por esse motivo eu conheci muitas pessoas que trabalham no Itaú Unibanco. E eu sei que esse valor aqui faz sentido. Então, um desenvolvedor sênior lá no Itaú Unibanco ganha por volta de R$ 13.462 em média. Em média. Isso significa que você vai achar gente que ganha muito mais, gente que ganha muito menos do que isso. E realmente é muito mais ou muito menos. Tem essas variações mesmo. Só que, por outro lado, a gente tem que entender um pouco a realidade do Itaú Unibanco. E para isso, eu fiz uma planilhinha aqui. E essa planilhinha diz o seguinte: qual foi o lucro recorrente do Itaú Unibanco no ano de 2022? O lucro líquido recorrente do Itaú Unibanco foi de aproximadamente 30 bilhões de reais. É isso mesmo, 30 bilhões de reais em um ano. Se o Itaú Unibanco tem por volta de 100 mil funcionários hoje, isso a gente consegue saber lá no site do Banco Central. Mas eu dei uma arredondada aqui. Por volta de 100 mil funcionários, isso significa que cada funcionário gera de riqueza pelo banco, por ano, 300 mil reais. Na média, obviamente, eu dividi de forma linear. Então, se todos os funcionários produzissem a mesma coisa, cada funcionário produziria 300 mil reais por ano, o que é equivalente a 25 mil reais por mês. Então, esse aqui é o valor que um funcionário do Itaú Unibanco produz por mês trabalhando no Itaú Unibanco. Desde a pessoa que
limpa o banheiro, até a pessoa que é um superintendente da área mais importante do banco vai produzir a mesma coisa, vai produzir 25 mil. Obviamente que cada pessoa, dentro da sua função, dentro da sua experiência, vai produzir valores diferentes e vai ter salários bem diferentes também. Mas o Itaú Unibanco conseguiria, se ele não tivesse lucro nenhum, né? E aqui, essa conta, assim como todas as contas que a gente faz na internet, que a gente vê na internet, são contas meio malucas. Por quê? Porque, na verdade, aqui, quando eu chego em 30 bilhões de reais, eu já paguei todos os funcionários. Isto aqui é lucro. É lucro. Então, eu só estou dizendo que cada funcionário produz de riqueza para o banco 25 mil reais. Então, você poderia, se você não quisesse ter lucro nenhum, se a empresa Itaú Unibanco não quisesse ter lucro nenhum, ela poderia dar mais 25 mil reais por mês para cada funcionário. Obviamente que a empresa não quer fazer isso, porque a empresa visa lucro e isso é totalmente normal, tá certinho no raciocínio. Não vou entrar no mérito se banco, mas é exploração, mas isso, o vídeo não é para isso. O vídeo é para falar para você que tem empresas que têm capacidade de pagar 10, 20 ou até 30 mil reais por um funcionário da área de tecnologia. É bem verdade que a gente já viu aqui, mas vamos lá de novo, que um analista de sistema sênior ganha, em média, 13 mil reais. Então, a gente também não vai sonhar com 30 mil dentro da área de tecnologia, porque um analista de sistema sênior, via de regra, é alguém que já tem um pouco de experiência, já consegue trazer uma boa bagagem para a empresa, provavelmente já tem a sua graduação, provavelmente já está pensando em fazer uma pós-graduação ou já fez, provavelmente tem aí pelo menos 4 a 5 anos de experiência na área, dentro do banco ou em outras empresas. Então, esta pessoa é mais ou menos esse perfil. Vamos dar uma olhada agora para um desenvolvedor júnior. Então, uma pessoa que talvez esteja ainda fazendo a sua graduação, mas já tem alguma experiência. Ou uma pessoa que já terminou a sua graduação, tem pouquinha experiência, mas já está formado, estaria ganhando aí por volta de R$ 5.500 por mês. É bem verdade também que além desse valor, além desse salário de R$ 5.500 por mês, esta pessoa vai ganhar vários benefícios. Um banco como o Itaú Unibanco, por exemplo, mas serve Bradesco, Santander, tem uma lista de benefícios muito grande. Então não é só R$ 5.500 por mês e eu conheço um desenvolvedor júnior no Itaú Unibanco que ganha R$ 7.500. Ok, isto aqui é uma média. Muito bem. Significa também dizer, se isso aqui é a média, que a maioria das pessoas que estão como desenvolvedor júnior não ganha mais que 5.500. Não é a maioria. Quase todo mundo ganha mais. Não, não é verdade. Porque a média é 5.500. Muito bem. Tranquilo. E aí? O que a gente pode tirar de informação daqui? A gente pode tirar de informação o seguinte, que quando alguém falar para você, faça o meu curso XYZ e saia do zero, e chegue no 10 mil reais, e chegue no 15 mil reais, e chegue no 20 mil reais, isto é uma pura balela. É uma pura balela, porque a pessoa não tem como saber o que você já sabe, qual é o seu caminho, o que você está fazendo, qual é a sua capacidade e o quanto você vai ganhar dentro da área de tecnologia varia muito. Sabino, é verdade que eu posso ser um programador, posso trabalhar remoto, posso trabalhar para uma empresa norte-americana e posso ganhar muito mais do que isso? Sim, é verdade. Desde que você tenha provavelmente inglês fluente, ou pelo menos um segundo idioma fluente. Sabino, é verdade que dá para fazer isso mesmo sem ter o inglês fluente? Sim, também é verdade. Mas cada vez fica mais difícil. Por quê? Porque você tem esses profissionais experientes, que falam um segundo idioma e que também estão brigando por essas vagas. Então, essas vagas elas não estão soltas assim. Quando a gente vê, por exemplo, numa reportagem dizendo que a área de tecnologia tem um déficit de X, ela tem esse déficit de X
Porque é difícil preencher essas vagas, porque você tem que se dedicar, você tem que estudar. E aí vem uma pessoa mal intencionada e diz para você assim, não, faça o meu curso que você vai ganhar X ou Y, Z. Isso não é verdade. Nenhum curso consegue te garantir salário nenhum. Se você tiver que escolher o que eu vejo, já tendo trabalhado na área de tecnologia desde 1998, sim, desde 1998 que eu estou na área de tecnologia, estou na área de tecnologia até hoje, dou aula para muitos alunos que estão entrando na área de tecnologia, conheço muitas pessoas que estão fazendo transição de carreira para a área de tecnologia e sei que não é nada fácil como algumas pessoas tentam fazer a gente acreditar. Vale a pena? Eu acho que vale. É uma boa área para se trabalhar? É uma boa área para se trabalhar. Dá para ter bons salários? Sim. Se você olhar hoje no Brasil, um salário de R$ 5.500 por mês, mais todos os benefícios, é um ótimo salário. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala que a área de tecnologia paga bem, é verdade, ela paga bem. Na média, paga bem. Tem salários muito altos? Tem salários muito altos. Também é verdade. Mas, por outro lado, a gente precisa tomar cuidado para não cair numa enganação de achar que é fácil, porque não é fácil. Não é fácil. Você tem que se dedicar, você tem que estudar. No começo, talvez você não vá ganhar grandes salários. Você vai ter que aceitar posições de trabalho para começar a ter alguma experiência, para depois conseguir aumentar o valor que você está ganhando. Então, precisa ter muito cuidado com tudo isso. Eu fiz uma planilhinha aqui. Eu tenho um amigo que trabalhou no Itaú Unibanco. Ele entrou no Itaú Unibanco em 2010, esse meu amigo. E eu vou mostrar essa planilhinha agora. Essa planilhinha está aqui, ó. Eu fiz o seguinte, ó. Lá no site do Banco Central tem uma tabelinha que me mostra qual é o índice IPCA do ano. Quanto que é o acumulado do IPCA no ano? Aí eu peguei e trouxe aqui, ó. Em 2010 o IPCA foi 5,91. Em 2011, 6,5. Sabendo o que é IPCA? É o índice de inflação. Então, as pessoas que trabalham em empresas que sempre cobrem o índice de inflação, a gente poderia dizer que o salário se reajusta pelo menos junto com a inflação. E isso acontece normalmente nas empresas maiores, em algumas categorias de trabalho específicas também. E no caso dos bancos, sim, normalmente os bancos cobrem e até às vezes tem um reajuste um pouquinho acima da inflação. Este meu amigo que trabalhou no Itaú, ele entrou lá como analista de sistema sênior em 2010, ganhando R$ 7.500. Na verdade, não é só um amigo, eu conheço muita gente que entrou. Por quê? Porque nessa data de 2010 foi uma data onde o Itaú Unibanco estava terminando de fazer a aquisição do Unibanco. Era Itaú Unibanco e virou Itaú Unibanco, um único banco. Então eles contrataram muitas pessoas e eles fizeram algumas contratações nesse nível salarial de R$ 7.500. O que eu fiz aqui? Eu coloquei isso na linha do tempo para a gente ver quanto que esse salário viraria com as correções. Então, nessa coluna aqui, eu pus a correção. Por exemplo, R$ 7.500 no início de 2010, quando eu chegar no final de 2010, ele vai valer R$ 7.943,25. Então, se eu tiver reajuste naquele ano pela inflação, o meu salário é esse aqui. Se eu tenho este salário e se eu continuo com esta mesma linha de raciocínio, eu vou tirar isso daqui, depois eu digo o que é isso aqui. Eu vou dizer que não teve aumento nenhum. Esta pessoa ou estas pessoas não tiveram aumento nenhum. Então, em 2022, este salário de um analista de sistema sênior seria equivalente a R$ 16.093. Ou seja, faz sentido com o que nós vimos lá no Glassdoor, na média. Isso aqui não é média, isso aqui é um caso ou uma meia dúzia de casos que eu conheci de algumas pessoas. Eu perguntei para essas pessoas quanto você teve de aumento. E aí eu vi que numa média a gente tinha ali pessoas que tinham recebido 5%, 10%, 15%. Mas normalmente
O que acontece é que quando você entra numa empresa, nos primeiros 2 anos você não tem aumento, porque você está como se você estivesse num período de teste. No terceiro ano, normalmente você recebe o maior aumento que você vai receber, porque aí a empresa quer te segurar se você estiver indo bem. E aqui eu pus 15% de aumento. Então, neste ano de 2012, essa pessoa, que agora é uma pessoa hipotética, que é uma média aqui, né, teria 12% de aumento. E aí, mais ou menos a cada 2 anos, aí a pessoa teve um aumentinho de 10% ou de 5%, porque a pessoa estava indo bem e tudo mais. Esta pessoa hipotética que chegaria no final do ano de 2022, no final do ano de 2022, com R$ 28.451,90. Sabino, você conhece alguém que está lá no banco e que tem este salário? Conheço. Então, assim, é possível ganhar quase R$ 30 mil? Sim, é possível, mas vamos analisar os perfis? As pessoas que foram contratadas como analista sênior em 2010 tinham por volta de 8, 10 anos de experiência na área de tecnologia. Então vamos pegar uma pessoa que tinha 10 anos de experiência na área de tecnologia, já formada com 10 anos de experiência em 2010, e que hoje, 2022, 12 anos depois, tem 22 anos de experiência na área de tecnologia, ela pode sim estar ganhando R$ 28 mil, mas são 12 anos a mais trabalhando numa mesma empresa, numa empresa grande, recebendo aumento. Então, este salário ele é real para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas. Quem são as pessoas que aguentam trabalhar durante 22 anos numa área puxada, estressante, difícil? Então vamos entender o seguinte, quando a gente traz esse título e quando a gente fala de R$ 10 mil, quando a gente fala de R$ 20 mil, quando a gente fala de R$ 30 mil, são salários possíveis? Sim. São salários médios? Não. São salários fáceis de ganhar? Não são. Não são. Não é concursinho de final de semana, não é com coachzinho de esquina que você vai se preparar. Então, vá atrás de pessoas sérias, que façam um trabalho sério, faça uma graduação, estude, se prepare, entenda que tem um caminho para ser galgado, tem um caminho para ser trabalhado para você poder chegar nesses níveis que a gente está falando de salário. Até o R$ 10 mil, ele não acontece do dia para a noite, tá? Se você me perguntar assim, quando eu recentemente dei aula num curso técnico no Senac, aqui em São Paulo. Era um curso técnico de tecnologia e tinha muitos alunos que queriam saber e tudo. E aí a gente começou a pesquisar várias informações de várias empresas para tentar levar, né, uma informação. E a gente chegou a alguns números assim, mais ou menos. As pessoas que têm uma graduação e começam na área, elas vão começar com um salário de 1.500, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para entrar como estagiário. Aí quando você deixa de ser estagiário, começa a trabalhar, você vai lá conseguir um salário um pouquinho melhor, R$ 2 mil, R$ 3 mil. Esse é o início da carreira. Quando você, por exemplo, consegue passar para uma empresa grande, talvez você tenha um aumento bastante grande. Então você passa ali, por exemplo, de 2 mil às vezes para 5.500, que foi o que nós vimos para um desenvolvedor júnior. Mas existem muitas pessoas que ficam estagnadas durante algum tempo, no 2 mil, no 3 mil. Depende do tamanho da empresa, depende do trabalho que você está fazendo, depende do conhecimento que você já tem. E aí, não é simples também manter esses empregos que pagam 10, 15, 20. Não é fácil. É estressante, é desgastante e às vezes não vale a pena. Eu conheço dezenas de pessoas que abandonaram salários próximos a 20 mil. Não são poucas pessoas que abandonaram salários porque não aguentavam mais o estresse que eles tinham. Não é porque só a área de tecnologia é estressante? Não, não é só por causa disso. É porque quanto maior é o salário que a empresa te paga,
maior é o retorno que você tem que trazer para a empresa. E isso está totalmente normal. Eu vou encerrar o vídeo aqui para ele não ficar gigantesco, mas a gente pode continuar falando sobre esse assunto nas nossas redes sociais. Você pode comentar esse vídeo e você pode também entrar em contato com a gente para continuar falando desse tema aqui ou para dar sugestões de quais temas a gente pode trazer aqui no canal. Obrigado por mais uma vez acompanhar aqui o nosso papo e nos vemos no próximo vídeo.